Nossa entrevista terá duração de 20 minutos diretos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA. E no fim da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Então vamos dar início à entrevista. Candidato, um dos principais partidos na sua base atual é o PT. E muitos integrantes do partido, eles lembram do seu nome como um dos deputados que votaram a favor do impeachment da presidente Dilma lá em 2016. Então, o que é que a gente quer saber agora? O que é que mudou de 2016 para cá, para que hoje vocês pudessem estar jogando no mesmo time? O importante é que há uma relação entre a maioria esmagadora do partido em torno da composição que foi feita. E essa composição foi feita e é fundamental e seria simplesmente suficiente para a resposta, respondendo a ti, Felipe, do presidente Lula. Ou seja, uma relação de confiança que vem desde os primeiros momentos, enquanto ainda eleitor do presidente Lula, depois como parceiro que fui prefeito de Campina Grande, o presidente à frente do Palácio do Planalto. Quando nós formávamos, como formamos, a composição MDB e PT, repetindo-me aqui, com a presença maior parte esmagadora daqueles que sabem desse comprometimento, até porque reconhecem que o MDB da Paraíba foi o primeiro entre os 14 diretórios nacionais a hipotecar apoio ao presidente Lula desde o primeiro instante e para o primeiro turno. Então há uma relação de confiança, a relação de quem, à frente da presidência da República, haverá de colaborar decisivamente para que nós aqui desenvolvamos os projetos, entre os quais aqueles que o próprio presidente Lula pediu-me quando esteve em Campina Grande, e foi uma relação de 4 dessas iniciativas. E como estou falando para Campina, falo sobre a BR-230 e a sua duplicação, como estou falando para o Sertão e a tantos e tantos que nos acompanham em Sousa e demais outros municípios, sobre a necessidade do hospital de trauma para o sertanejo e para a sertaneja, como estou falando a tantos que sabem do interesse fundamental, que é o de levar o terceiro eixo para o Vale do Piancó, como também para a capital, o arco metropolitano. Então, para nós, é mais do que suficiente a demonstração de confiança e de escolha do presidente Lula em torno do nosso nome. Mas na votação de 2016, por que você votou a favor do impeachment? Todos bem lembram, foi um posicionamento do MDB fechando questão pela investigação. Simples. Você acha que a população já entendeu o fato de o senhor ter rompido com o governador João Azevedo no último ano da gestão dele? Arimatea, o histórico, e aí não há de nossa parte, houve um completo desligamento para quem, na condição de senador parceiro, tendo sido eleito como nós fomos, não apenas eu e outros tantos, ajudando a João Azevedo, esse desligamento, essa secundarização, esse completo desinteresse para com os seus aliados. E junto a isso há um projeto administrativo que João Azevedo fez questão simplesmente de esquecer, de abandonar e de omitir-se no tocante à sua execução. Não é apenas a questão política, não é apenas o fato dele ter preferido novos aliados àqueles com os quais ele chegou ao Palácio da Redenção e me permito, como colaborador, colocar-me como um destes, tendo cumprido rigorosamente, na condição de senador, as obrigações inerentes ao nosso mandato. É bom que nós lembremos aqui que cerca de R$1 bilhão que foram conseguidos através de financiamentos, através de operações de créditos internacionais, teve a nossa presença no Senado da República, não apenas na condição de relatores de dois desses projetos, mas na própria articulação, na própria celeridade que se deu ao processo legislativo. Eu, como senador, tive a oportunidade de falar com João Azevedo, enquanto governador, uma vez em março de 2021. Então, foi uma opção. Tanto uma opção de abandonar, de trair o projeto administrativo, como também de fazer opções políticas com aqueles que não estiveram em 2018. Agora, candidato, no seu plano de governo, logo no início, o senhor cita que foi positivo para a Paraíba, positiva a gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. Qual sua análise, sobre a Operação Calvário, o saldo que fica para o Estado e também do relacionamento do ex-governador com Campina Grande, sobretudo durante a crise hídrica pela qual a gente passou entre 2016 e 2017?
do ex-governador Ricardo Coutinho, a questão relativa ao processo que são apresentados como supostas participações, não há o que discutir. Cada um, como o próprio ex-governador, assim tem feito e apresentado suas linhas de defesa. Você só não pode incorrer, nem eu, nem pela minha própria condição de ter formação jurídica, mas nenhum de nós pode desconhecer o que é constitucional e dar a todo e qualquer cidadão que, questionado acerca desta ou daquela situação, o direito de defender-se. Nós temos que ter muito cuidado. No Brasil, nesses últimos anos, é muito comum você, de pronto, lançar sobre a figura, principalmente sobre as figuras públicas, a ideia de que este ou aquela é condenado por esta ou aquela citação. Não é dessa maneira. Já tivemos muitos e muitos casos, entre estes os mais recentes, de injustiças tremendas, como foram as injustiças impostas ao presidente Lula, que teve e passou pelas vicissitudes tremendas de ter sido preso e mais de 500 dias ficado detido. Isso é, para a imagem do cidadão, muito duro. Então é preciso que nós nos reportemos dando a cada uma destas pessoas citadas em este ou em aquele suposto fato o direito à defesa. E esse Ricardo tem exercido e vai mostrar a sua inocência. Ricardo trabalhou, Ricardo foi, como ex-governador, aquele que mais investimentos fez para que nós pudéssemos ter espalhados pelo nosso território adutoras, diferentemente de João Azevedo, que uma destas que poderia ter sido entregue, que era a Transparaíba, simplesmente paralisou. São poucos os feitos e ações de infraestrutura hídrica que João Azevedo desenvolveu. É por isso que no nosso plano de ação programática, a ação de compromissos, a carta de compromissos, nós falamos sobre tirar o isolamento hídrico ainda de muitas cidades e de regiões. Aqui nós estamos bem pertinho, Esperança e outros municípios do Brejo da Paraíba, que não tiveram as suas soluções postas pela iniciativa do governo. É preciso que assim nós o façamos. É preciso que tenhamos um governador e um governo ágil, dinâmico, que busque essas condições. E é essa a razão pela qual assumi com o presidente Lula o compromisso junto aos sertanejos de levar para o Vale do Piancó o terceiro eixo da transposição. É absurdo imaginar, meus amigos e minhas amigas, que depois de 4 anos que as águas do São Francisco chegam pelo eixo leste e há quase 1 ano pelo eixo norte, não tenhamos a oportunidade de aproveitar essas águas simplesmente porque não foram desenvolvidos projetos. A agricultura familiar, a agropecuária como setor tão importante para o nosso estado, também abandonado num descaso que nós nunca vimos como este nesse período de 3 anos e 10 meses. Ainda sobre o ex-governador, se eleito, o tratamento que o senhor pretende dar ao EPB é o mesmo que Ricardo Coutinho ofereceu? O EPB tem a importância que todos nós bem sabemos. Já dizia meu pai, quando reitor da UEPB, ele dizia da urne, antes da sua estadualização e antes da sua condição entre nós tão importante, o maior patrimônio. Eu estive recentemente em debate que foi promovido pela do EPB, assumindo os compromissos de que nós vamos aproveitar. Importante que uma instituição que produz tanto saber, que produz tanto em termos de inovações, não tenha o que é produzido cientificamente aproveitado pelo governo do estado. Essa parceria, não apenas com a instituição, na sua valorização, no reconhecimento à sua autonomia, sentando-nos à mesa, na possibilidade, inclusive, de levá-la, como é o nosso compromisso, sem perdas da palavra por parte do seu conselho, a outras partes do nosso estado, como é o caso da região do Vale do Piancó, né? Estender a UEPB também para o Vale do Piancó, sem deixar conquanto de reconhecer a sua autonomia, que é fundamental, e investir os recursos para que essa expansão e essa extensão possa se dar. Você já reforçou essa importância da UEPB para o ex-governador Ricardo Coutinho, para caso ele seja eleito também juntamente com você, ele possa trazer aí esses benefícios que durante a gestão dele como governador foi tão questionada pelas pessoas que acompanham a universidade? Ele bem o sabe. Ricardo foi uma das pessoas que, quando você coloca e faz um corte sobre os investimentos na área da educação, você vai verificar o quanto nós avançamos em termos de investimentos, não apenas nas nossas escolas em tempo integral, não apenas nas escolas técnicas, isso é um fato.
É indiscutível e indissociável a passagem do ex-governador Ricardo Coutinho, diferentemente da atual gestão. Nós não podemos omitir, nós não podemos encobrir ou colocar para debaixo do tapete realidades que são, para nós, sensíveis efetivamente à educação, que estão acontecendo. Escolas caindo aos pedaços, escolas cujos tetos arreiam sobre as cabeças de alunos, a falta de conectividade. Quem faz o chão da escola, como nós costumamos dizer, Felipe, Poliana, nós temos a certeza de que é muito sensível essa situação e que precisa ser melhorado. A valorização dos próprios trabalhadores. João Azevedo empurrou com a barriga durante 3 anos e 10 meses e não resolveu a questão do seu plano de cargos, carreira e remuneração, transferindo ou tentando transferir essa responsabilidade para a Assembleia Legislativa, quando ela é do Executivo, e não o fez porque não tem esse compromisso. João Azevedo passou, depois de 2 anos de pandemia, ainda em meio à pandemia, mas não apresentou um programa de atenção psicossocial. Números mostram quantas não são as centenas de pessoas que, espalhadas pelo Brasil, não sofreram e ainda sofrem depressão, entre os quais estudantes, seus pais, aqueles que fazem e trabalham nas escolas. Nós não tivemos nenhuma apresentação por parte da Secretaria de Educação no tocante à recomposição. Cito o caso, língua portuguesa e matemática. Vocês tomaram conhecimento? Nós não, nenhum de nós, porque não houve. Isso precisa ser discutido e vai por nós ser discutido. A chapa que o senhor encabeça tem dito insistentemente que é preciso não só eleger o presidente Lula para o mandato presidencial, mas também uma bancada que o fortaleça no Congresso Nacional. Mas se o senhor for eleito governador, assumirá a titularidade do Senado pela Paraíba Ney Suassuna, que é assumidamente um bolsonarista e fortaleceria uma bancada de oposição. Não, o senador Ney tem a compreensão do momento. Em assumindo com a nossa vitória, porque constitucionalmente assim se dará, ele terá a responsabilidade, porque já passou na vivência de quem foi senador durante 12 anos e vai conviver com um momento aonde será cobrado de todos nós, enquanto cidadão, com a eleição do nosso presidente Lula, que nos escolheu para, na Paraíba, poder administrar o nosso Estado, terá a necessidade de um Congresso Nacional aonde você possa ter Ou seja, governabilidade. Lula eleito e o senhor eleito, por hipótese, Ney seria governista. Não, eu penso, tenho essa compreensão da sensibilidade do senador Ney Suassuna para colaborar. Nós precisamos repacificar o país, nós precisamos reharmonizá-lo, nós precisamos ver as pessoas voltando a ter o prato de comer. Nós não podemos desconhecer a realidade que graça em todos os cantos, com 33 milhões de pessoas, ao contrário do que João Azevedo, que se alegra ao falar sobre 11% ainda, como se fosse um número pequeno, são 400 mil paraibanos que passam necessidades graves alimentares. Você já imaginou o que é isso? Nós não temos essa dimensão porque nunca passamos fome, mas tem agora, nesse exato momento, milhares de cidadãos que não têm o seu cuscuz com ovo, a sua sopinha, e nós precisamos fazer esse combate tanto em nível nacional, e é por isso que eu tenho uma compreensão plena da sensibilidade que o senador Ney Suassuna terá como também colaborador ao nosso Estado, com a nossa gestão enquanto governante, e aqui na Paraíba. Fazer com que essas prioridades que nós temos apresentado, do programa Paraíba Sem Fome, de investir na geração de oportunidades, de fazer com que as pessoas se insiram no mercado de trabalho, notadamente aquelas que têm sofrido mais com esses acessos, os nossos jovens, as nossas mulheres, as pessoas que nas diversidades de opiniões sofrem tão preconceituosamente aquilo que se abate sobre a realidade nacional e também estadual. Outra questão urgente aqui no nosso estado, sobretudo no interior, é com relação à saúde, né? Quais são os planos, então, para melhorar essa situação aqui no interior? Olha, para quem foi prefeito de Campina Grande e teve a oportunidade de fazer, nada melhor do que ao nos apresentarmos, primeiro porque eu não sou um aventureiro. Nós temos 30 anos de vida pública, experimentados no parlamento como vereador, como deputado federal, agora como senador, e a gestão. Ou seja, me recordo muito bem que quando nós assumíamos a prefeitura e estamos a tratar Campina Grande, segunda maior cidade do nosso estado, uma das mais importantes do nosso país, a sua complexidade. Triplicamos as unidades do Programa de Saúde da Família, nós implementamos todos os planos de carreira e remuneração. Me recordo muito bem que conosco o enfermeiro, profissional da enfermagem, já recebia mais de R$3 mil. A gente lamenta que o governo do estado e o governador pudesse ter tido a iniciativa de implantar o seu piso, que não precisa
necessariamente ter a sua aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, que está a suspender, mas nós vamos fazê-lo a partir de janeiro, porque uma coisa não depende da outra. Então, nós fizemos pela saúde, o que é que nós pensamos? Nós temos que descentralizar. Eu falava nas palavras iniciais sobre a necessidade que o nosso sertanejo não passe o angustiante momento, sofre um acidente, tem que ser deslocado para Campina Grande, o hospital de trauma, ou tem que ir para o hospital de João Pessoa, enfim, isso tem que acabar. Nós temos que ter uma unidade, nós temos que investir nas nossas policlínicas, nos centros de diagnósticos, aparelhando a nossa estrutura. As nossas maternidades, elas precisam ser uma rede aonde as senhoras, principalmente aquelas que têm uma gravidez de alto risco, tenham a segurança de ter o atendimento com UTIs neonatal. São algumas básicas ações que poderiam ter sido desenvolvidas por João e não foram. Enquanto parlamentar, as emendas que o senhor destinou à Prefeitura de Campina Grande foram muito limitadas. Em sendo eleito governador, será uma briga nova, ou uma briga, melhor dizendo, uma briga antiga com personagens novos, governador e prefeito de Campina? Não, eu nunca briguei, nunca deixei de atender, Arimatea. Não dá para ir por esse discurso político, porque uma pessoa que coloca 33 milhões para Campina Grande, para o centro de convenções, um mandato senatorial que concebe e que destrava com recursos superiores a 10 milhões de reais, uma das mais pretendidas, como é o caso da duplicação da BR-230. Nenhum parlamentar investiu tanto quanto Campina como nós, enquanto deputado federal e enquanto senador. Agora, alguns desses investimentos precisam ser feitos pelo governo do Estado, o Centro de Convenções, pelo DENIT, a BR-230, a sua duplicação. Não é a Prefeitura que faz. É uma obra do governo federal que tem lá recursos nossos. Quando a gente coloca 8 milhões de reais, você sabe porque você foi já integrante do Conselho da FAP. Nós colocamos 8 milhões de reais de uma vez só, eu e a senadora Nilda Gondim, para a aquisição do acelerador linear. Isso é pouco? 50 ruas pavimentadas pelo Estado em Campina Grande foram com recursos também do senador veneziano Vital do Rego. 1,5 milhão de reais foram destinados, ou foi destinada essa quantia, para o restaurante popular, em dezembro, conta do Estado já recebendo, e não foi feito. Isso para Campina Grande. Nenhum outro pôde ter feito, não quis fazer. Nós nos sentimos plenamente, faremos muito mais. Então veio verba para o restaurante popular aqui de Campina, municipal, então veio verba para o restaurante do governo do Estado para a implantação. Eu estou apenas dizendo o quanto nós destinamos para Campina Grande. Objetivamente, como seria a relação de veneziano eleito governador com o prefeito de outro partido? E qual o problema, querido? Nunca houve problema. Eu não, diferentemente de João ou de outros, eu sofri muito quando eu era prefeito. E vocês, os amigos e amigas, não imaginam quantas dificuldades eu tive para poder tocar ações, porque aí sim eu não tinha. O meu perfil, Arimatea, Campina Grande me conhece, a Paraíba, é um perfil sempre de amistosidade, de relação. Nós nunca nos deixaríamos levar por isso. O respeito que nós haveremos de ter aos prefeitos e às prefeitas, porque, acima de tudo, há as pessoas que os mesmos representam. A gente lamenta muito que os mesmos só tenham sido lembrados agora, num período próximo às disputas eleitorais. Isso é inconcebível. Se for para o segundo turno, o senhor pretende procurar a PSDB e o prefeito de Campina Grande? Evidente, nós vamos buscar os apoios daqueles que não tiverem logrado êxito passando para o segundo turno. Isso é o natural, isso é o processo de discussão. Sem restrição. Sem restrição nenhuma. Candidato, o tempo está encerrando, não dá para fazermos outra pergunta, então a gente vai deixar aí 1 minuto e 30 para as suas considerações finais. A gente agradece desde já. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade nessa intensa maratona que temos participado, e com muita alegria. Ontem mesmo e anteontem participamos pelo menos de 12 ou 15 visitas em municípios, e tem sido sempre assim: o engajamento, o entusiasmo, a conexão, a identificação sobre 2 projetos que são fundamentais. O de nós transformarmos o nosso país, trazendo de volta àquele que pode fazer isso,
esse processo de repacificar, de reharmonizar, de trazer aos jovens a condição do acesso ao ProUni, ao FIES, dos investimentos das casas populares. Agora, nós vimos mais um ataque do presidente Bolsonaro, tirando mais de 90% de investimento às habitações populares. E no nosso Estado, o Estado da Paraíba pode muito mais. Precisa de um governante ágil, dinâmico, que faça a partir do seu primeiro dia. Nós tivemos um governo que, nesses 3 anos e 10 meses, esqueceu de administrar durante mais de 30 meses, só se lembrando disso, aqui e acolá, com ordens de serviços ou com processos de licitação. Agora, nós queremos e vamos governar o Estado do primeiro instante até o último dia, valorizando os nossos servidores, gerando oportunidades, desenvolvendo economicamente a nossa querida e amada Paraíba. Um grande abraço, Lula, Vené, Ricardo, senador. Obrigada mais uma vez, veneziano. A gente faz agora um pequeno intervalo e o ITN volta já com as notícias de hoje. Não sai daí.